Louvado seja Deus! Chegamos, mais um programa, o que a Bíblia diz, nesta sexta-feira, né? Agradecendo a você que já está aí conectado com a gente, que Deus abençoe a sua vida. Nessa noite maravilhosa de Jesus, como foi a sua semana? Foi bem? Creio que sim. Nosso encontro marcado é sempre sexta a partir das 20 horas e 30 minutos aqui no seu programa, O que a Bíblia diz, aqui juntamente com o meu querido pastor Jonas. A paz do Senhor, pastor Jonas. Seja bem-vindo a mais um programa, meu pastor. A paz do Senhor, Diácono Gildo, a paz do Senhor você que nos assiste. Já vejo aí nosso amado querido pastor Seloí, né? Chegando. Pastor Seloí, né? Paz de Cristo, Isso. meu irmão. Hoje nós vamos ter um assunto aqui que muito interessante, né? E para quem gosta de estudar a palavra de Deus e estudar também a história, né? Nós vamos falar sobre o Jesus histórico ou o Jesus e a história, né? Isso. Vamos falar aqui sobre o nosso Senhor, né? Tirando um pouco de lado a crença e vamos mais para as evidências, né? Verdade, verdade. Já já a gente vai falar sobre esse assunto, né? Você que já chegou aí, assim como o pastor Seloí, compartilha aí, pastor. Compartilha aí com mais alguém. Vamos compartilhar esse programa nessa noite, no nome santo maravilhoso de Jesus. Creio também que a gente já está ao vivo também aqui pela sua rádio, TV Web Voz da Promessa. Um abraço para esse casal maravilhoso, missionária Lene e Diácono Edson. Um abraço para vocês. Ao vivo aqui também, você que nos escuta através da rádio, TV Web Voz da Promessa, pastor Jonas. Glória a Deus. Aleluia, né? Então vamos começar o nosso programa. Como o pastor falou, o tema hoje é Jesus e a história, né? Vamos ver sobre esse tema nesta noite, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Pastor Jonas, vamos lá, né? Amém. Como de costume, eu quero deixar aqui um texto bíblico que fica lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 12 ao verso 15, onde o apóstolo Paulo vai falar o seguinte: Ora, se se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vocês que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. No verso 15 ele diz: E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, a qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Então ele está falando aqui para alguns saduceus que não criam na ressurreição. E o interessante é que ele diz: olha, se Cristo não ressuscitou dentre os mortos, então é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, né? E nós somos falsas testemunhas de Deus. Opa. É o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, né? Então, eu separei esse texto, Diácono Gildo, porque hoje nós vamos falar sobre um tema que é um divisor de águas, assim, na história, não só do cristianismo, mas na história da humanidade, né? As evidências históricas sobre Cristo, né? Ou nós vamos falar um pouco dele na história, né? O Jesus histórico. Vamos focar nesse Jesus histórico, tirar um pouco a questão da crença e da fé, porque há pessoas, os céticos, né, acreditam que Cristo foi apenas um personagem ou mitológico, né, ou fruto da imaginação ou da crença de pessoas, né, que ele não foi um personagem histórico, alguém que de fato existiu na história, né? E hoje nós vamos focar nesse Jesus histórico, que de fato, se Cristo não ressuscitou, como diz o apóstolo Paulo aqui, em 1 Coríntios 15, a partir do verso 12, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, nós somos falsas testemunhas, se Cristo não tiver ressuscitado. Porque ele prometeu, né, nas Sagradas Escrituras, a profecia de que ele ressuscitaria, ele mesmo promete que estaria, assim como Jonas teve 3 dias no ventre do grande peixe, o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra, né? No terceiro dia nós sabemos, ele ressuscitou,
há poucos dias atrás foi comemorado, né, no meio católico. E grande parte dos cristãos também, a questão da morte e ressurreição, né? Sexta-feira Santa e domingo de Páscoa. E nós tivemos um programa falando sobre isso, né? O verdadeiro dia da ressurreição e da morte de Jesus Cristo. E hoje nós estamos aqui complementando um pouco sobre esse Jesus histórico, né? Que de fato, como diz o apóstolo, se ele não ressuscitou, vão a nossa pregação, vai a nossa fé, né? Porque nós cremos em alguém verdadeiro. Nós cremos em alguém verdadeiro. Nós não cremos num personagem mitológico ou em alguém que é fruto da imaginação ou da invenção de algum homem ou ser humano. Né? Nós cremos de fato num Jesus que atuou na história da humanidade, alguém que de fato existiu, que andou e que tem evidências. O que confirma ainda mais nossa fé, né? É porque existem evidências e não há como negar. É muito mais fácil, Diácono Gildo, olha aqui, grave bem o que eu vou dizer aqui agora. É muito mais fácil você comprovar que Jesus existiu através da história do que até da fé ou da crença. Né? Há muito mais argumentação e base para dizer que Cristo de fato existiu historicamente do que através da crença ou da fé. Né? Você tem muito mais argumentação e muito mais base. Porque fé e crença você tem que ter. Crença você tem que acreditar para ter a fé, né? Na verdade, você tem que ter fé. Por exemplo, eu inverti aqui. Você tem que ter fé para acreditar através da crença. Não é assim? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você tem que acreditar para gerar fé no teu coração. Né? Você tem que ter fé primeiro para acreditar. Perdão, eu inverti aqui. Tem que ter fé para acreditar. E no Jesus histórico, as evidências mostram que de fato existiu. Né? E só complementando aqui um pouco da fala, você percebe historicamente que foi assim, se Cristo, ele foi, se a grandeza de uma pessoa, olha aqui uma frase de alguém, de um pensador, me esqueci quem é ele, um teólogo, que ele diz assim, se a grandeza de uma pessoa for julgada por padrões históricos, Jesus está em primeiro lugar. Glória a Deus. Jesus está em primeiro lugar porque é algo assim extraordinário e fantástico do que Jesus marcou na história. Né? Você vê, quem estuda história, percebe que a história é dividida no antes e no depois de Cristo. A história secular do mundo. Né? Do mundo. A história do mundo é dividida. Olha aqui, se uma grandeza de um homem pode ser medida por padrões históricos, Jesus foi o principal. Porque Jesus dividiu a história no meio. Né? Então, quem estuda história você lá no primário, no ensino fundamental, você vai ter estudado história e vai ver lá, antes de Cristo e depois de Cristo. Que é o AC e o DC, né? Depois de Cristo e o antes de Cristo. Então, ele marca a história no meio. Né? E nós vamos ver aqui que não somente a nossa crença ela tem que ser vazia de racionalidade. Né? Nossa crença ela pode sim ser ainda mais fortificada em alicerces e argumentos históricos. Por que não a gente não estudar sobre isso? Não entender mais sobre isso, né? Então é hoje o que nós vamos fazer. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor aqui já para o pastor Celoí, que está conectado com a gente, missionária Helene, nosso querido irmão Júlio César, da IAP Horizonte, um abraço para você, meu irmão. Ana Marília também está conectada com a gente, no nome santo maravilhoso de Jesus. Vamos lá, vamos falar sobre esse Jesus histórico, né? É isso. É isso aí. Deixa eu te perguntar, pastor, Jesus é uma crença ou de fato alguém que está na história, pastor? Bom, já que você já começou falando sobre... Bom, então, há quem acredite que Jesus é um personagem de uma crença, né? E uma crença tem que ter um personagem central, e Cristo é o personagem central do cristianismo, né? Mas que de fato ele foi... ele é algo simbólico,
algo que alguém se baseia a fé, né? E há os céticos que acreditam que ele nem pode ter existido, né? E há também quem defenda que ele possa até ter existido, ser um personagem histórico, mas que grande parte dos evangelhos que narram a história de Cristo tem, como é que eu posso dizer, acréscimos ali para que não pode ser julgado como história, né? Que é a questão dos milagres, né? Há alguns estudiosos, praticantes de uma teologia liberal, né, que defendem que os milagres não podem ser medidos como uma história, porque acontecem eventos que vão contra as leis naturais, né, as leis da natureza, que são os milagres. O milagre é algo transcendente, né? É algo que não pode ser verificado de fato na história. Por quê? Porque ela ultrapassa as leis da natureza, né? Então, há os que acreditam que os milagres não existiram, não aconteceram, né? E há um livro aqui que até foi uma das fontes de pesquisa que eu indico, né? Fundamentos Inabaláveis. Muito bonito, hein? Né? A capa dele, ó, essa azulzinha aqui. Fundamentos Inabaláveis, que eles são resposta aos maiores questionamentos contemporâneos sobre a fé cristã, né? Aí vai falar sobre alguns capítulos: macroevolução, bioética, clonagem, aborto, eutanásia. Aí fala assuntos complexos como Deus e o mal, né? Nós tivemos até um programa falando sobre isso. E eu peguei aqui no capítulo 12, né, que fala um pouco sobre Jesus e a história, que umas 40 e poucas páginas, né, desse livro, fala sobre esse Jesus histórico. E olha aqui o que ele diz sobre a questão dos milagres, né? Olha aqui, alguns levam em conta que no Novo Testamento como fonte confiável de história, baseados no fato de que ele contém milagres, né? Alguns não levam em conta o Novo Testamento como fonte confiável de história, baseado no fato de que ele contém milagres. Essas pessoas normalmente se referem à máxima de David Hume, um cientista, né? Que é a experiência uniforme contra os milagres. Hume argumenta que os milagres são violação da lei natural e, portanto, são desqualificados. Também dizia que o homem sábio nunca deveria crer no que se baseia no grau menor de probabilidade. Então, aqui é uma opinião de um cientista, né? Então, o livro traz essa opinião e ele vai, numa fala de C.S. Lewis, né? Ele refuta esse argumento desse cientista. Então, há os céticos e há os cientistas, que são os praticantes da teologia liberal, que eles levam em conta o que não pode ser verificado pela ciência, não é digno de confiabilidade. Então, eles olham para os evangelhos e descartam a parte dos milagres. Eles até diz que os evangelhos pode ser uma fonte de história, mas que tem invenção no meio dela, né? E nós não cremos assim. Nós cremos que, de fato, os evangelhos eles são fonte histórica. Por quê? Porque existem os manuscritos, né? Que são cópias autênticas dos originais, conservadas, que foram encontrados na história da arqueologia, né? Então, esses manuscritos, eles trazem veracidade, porque não foram encontrados somente um, mas várias cópias dos originais, datadas da época dos apóstolos, né? Da época dos apóstolos, que estava espalhada em vários lugares, com a concordância, irmão Gilson, uma concordância assim extremamente uniforme, né? Como eu posso dizer, que todos concordavam dos aspectos centrais, todos, não há o que se contradiz nesses manuscritos, não há evangelho A ou B que contradiz a ideia de um de outro, né? Então há uma concordância nisso. Esses documentos históricos que foram encontrados, irmão Gil, em estado de preservação e de concordância, né? Eles trazem veracidade aos evangelhos.
Então nós podemos confiar nos evangelhos, né? Uma das fontes aqui do Jesus histórico são os relatos. E vamos lá para o livro de Lucas, né? O livro de Atos, né? Livro histórico, né? E os evangelhos que contam e narram a história do Jesus Cristo são aqui uma fonte confiabilíssima de documento. Por quê? Porque há muito mais documentos que falando sobre Jesus do que qualquer outro na história da humanidade, reis fora da Bíblia, né? Datação de reis e coisas mais, que há muito menos fonte de documentos e as pessoas têm como verdade. Verdade, é mesmo. Há muito menos documentos sobre reis que existiram na história e as pessoas acreditam, e há muito mais documentos falando sobre Jesus do que qualquer um outro na história. Nós temos vários e vários manuscritos, né, que são as cópias dos originais do Novo Testamento. Né? Nós temos o fragmento de John Hilland, data de 125 depois de Cristo, que é o Evangelho de João, do capítulo 18, verso 31, 33, 37, 38. Está localizado lá na biblioteca de John Hilland, em Manchester, na Inglaterra. Nós temos o papiro de Bodmer, uns nomes aqui em inglês, né? 200 depois de Cristo, fragmentos, 40 páginas de João, de Judas, Lucas, 1 e 2 Pedro. Olha aqui, que documentos aqui, ó, datados da época de 200 depois de Cristo. Né? Aí temos documentos de 125 depois de Cristo, de 250, de 325. Nós temos até o século IV, né? As epístolas paulinas ali, ó. E estão lá, pode ser verificado na história. Temos aqui documentos lá na biblioteca de Peter Bodmer, aqui, lá na Suíça, próximo de Genebra. Temos mais achados aqui arqueológicos no Museu de Dublin, na Irlanda. Nós temos na Biblioteca do Vaticano, Roma, que é onde se concentra a maior parte dos achados arqueológicos sobre os manuscritos, né? Olha aqui, a maior parte do Antigo e do Novo Testamento está lá na Biblioteca do Vaticano em Roma, né? Que a Igreja Católica ela detém a maior parte desses documentos históricos, né? Desses documentos históricos, irmão, são documentos, né? Nós temos metade do Antigo Testamento e maioria do Novo Testamento lá no Museu Britânico de Londres. Olha o tanto de documentos que falam sobre Jesus mais do que qualquer um outro na história. Isso já é uma fonte aqui confiabilíssima de verificação que Jesus é um ser histórico. É, sim, um personagem histórico como eu, como você, Diácono Gildo, que só o que comprova que nós existe na história é o nosso documento. Verdade. Né? Daqui, se nós perder... ou se nós deixarmos um legado, alguém pode ser que um livro, né? A gente escreveu algum livro, ou deixa algum legado, ou esses vídeos aí, pode ser que daqui uns anos alguém assiste e lembra. Né? Deixar... Mas olha aí, ó, 2000 e tantos anos. Se deixar, né? Para não excluir nunca, né? Senão 30 dias já era. Então, olha como Jesus pode ser verificado na história, né? Há vários e vários manuscritos que são cópias autênticas dos originais datados da época apostólica e até dos pais da igreja. Por quê? Por que a gente não vê sobre não vê os pergaminhos, né? Que é os originais? Porque de tanto ser escrito e passar em igreja, por exemplo, ia para uma igreja, tirava-se a cópia, né? E aí vinha a cópia da cópia, depois a cópia ia para outro canto. De tanto ser aberto esses pergaminhos, era de material perecível, né? Eles foram se perdendo, mas as cópias originais estavam espalhadas nas igrejas, né? Em todo canto tinha essas cópias. Mas o original, de tanto ser aberto para ser copiado, se perde na história. Mas as cópias dos originais, que são os manuscritos, né? Que são cópias autênticas dos originais, fiéis aos originais, foram achadas e em grau de preservação assim
magnífico, né? Que se você for olhar, você vê aqui em livros inteiros sendo achados, né? Nós vemos em algumas bibliotecas no mundo, está espalhado parte do Novo Testamento, tem alguns capítulos de alguns livros, né? E todas, irmão Gildo, concentram assim um grau de integridade, né, no manuscrito, de confiabilidade. Por quê? Porque tinham a concordância, né? A concordância no que diz respeito, irmão Gildo, aos pontos principais, né? E a concordância completa nos detalhes, que dão suporte também a esses pontos principais. É como se, por exemplo, eu posso citar aqui 12 testemunhas de um acidente, né? Vamos lá, vamos dizer que os apóstolos eram 12 testemunhas de um acidente. Sim. Né? E que eles descrevem o lugar específico onde foi esse acidente, a hora, né? Uhum. E até a cor do carro, em que é como se ele dissesse assim, foi um Escort que bateu num caminhão da GM e tal, né? Certo. Aí eles descrevem com perfeição, exatidão, e nenhum contradiz o que o outro diz. Nenhum evangelho vai estar aqui escrito algo e vai achar outro pergaminho que está escrito diferente, ou que se contradiz. Mas não, os lugares, os pontos, né, estão assim com exatidão absoluta. Então não há questão de contradição nesses pergaminhos, nesses manuscritos, irmão Judá. É coisa assim, obra divina mesmo. Louvado seja Deus. Abraço aqui para nossa irmã Clarice Borges, conectada com a gente. Miriam Pionoro também nos assistindo. Josivane Almeida. O Júlio César faz um comentário aqui, nosso querido irmão Júlio César. Diz: a história do homem é dividido em antes e depois de Cristo Jesus. Um fato que não pode negar a existência de Cristo. Verdade, né, meu irmão? É isso aí. É por isso que eu falei no começo, e irmão Júlio, diácono Gildo, que é muito mais fácil Jesus ser comprovado pela história do que pela crença, pela fé, né? Então, é isso que torna a nossa fé mais sólida ainda, e não tem argumentação para refutar o que nós cremos. Não existe. O homem que dividiu a história no meio, né? A história secular do mundo, e também marcou, trouxe uma boa nova, a qual hoje milhões e milhões de pessoas aceitaram como uma verdade, né? Então não tem como questionar o Jesus histórico, né? A arqueologia, os documentos, as testemunhas oculares registradas nesses documentos, a exatidão de detalhes, como eu acabei de falar, é como se os escritores das cartas fosse pego, vamos lá, 10 testemunhas, 12 do que escreveram aqui, né? Cartas paulinas, vamos lá, os evangelhos, Lucas, Atos, livros históricos como Atos, como os relatos e documentados, que são os evangelhos, né? Que contém história também. É como se pegasse essas testemunhas e em lugares separados, diga assim, descreva tudo. Né? Descreva como foi esse Jesus, como ele era, a sua obra, e aí, com exatidão eles vão ter concordância, né? No que diz respeito a Jesus Cristo, a sua obra. Vão ter concordância. Né? Então, pegar as testemunhas, nenhuma vai discordar. Um réu, por exemplo, num tribunal, o juiz ele vai pegar o quê? Vai ouvir as testemunhas, né? Uhum. Ele ouve primeiro uma separada, depois ele ouve separado. Depois junta todo mundo. Ele às vezes escuta separado e escuta o outro separado, e vamos dizer que haja uma contradição no argumento. Uhum. Já começa a ser questionável, né? Será que tem um mentindo, um falando a verdade? Será que a verdade está com esse, a mentira está com aquele? Opa, teve uma contradiçãozinha aqui. Não é assim que o juiz faz? Então, uma verdade como a Bíblia Sagrada, como esses documentos que foram colocados em xeque várias vezes por homens estudiosos, né? Céticos, ateus, ou pessoas que estudaram para tentar
estudaram ceticamente para tentar ver se isso aqui é verdade mesmo, e acabaram dando com a cara na parede. Por quê? Porque as testemunhas andam em conformidade. Elas falam linearmente sobre Jesus, sobre sua obra, o que ele veio fazer. Os evangelhos, 3 livros aqui, que todas as narrativas deles se complementam. Se complementam assim, estão em conformidade, né? No lugar que Jesus esteve, o outro também fala do lugar que ele esteve, o que ele fez, quando ele passou de uma cidade para outra, e o outro também confirma isso. Então, são narrativas aqui que não há refutação. Por quê? Por causa da confiabilidade que esses livros demonstraram na história, né? Não teve como um juiz pegar e dizer assim, olha, Lucas falou isso, Mateus falou aquilo. Quem é que está falando a verdade? Quem é que está mentindo? João falou isso, mas lá no Evangelho, lá em Marcos está falando isso. Não existe isso na Bíblia. Você pega essas testemunhas oculares de Jesus Cristo que escrevem sobre esse homem, com exatidão de detalhes, andam assim em conformidade. Só sendo uma verdade. Porque quando um juiz quer pegar alguém na mentira, ele vai ouvir as testemunhas, né? Verdade. E nós ouvindo aqui os testemunhos aqui, nós não percebemos contradição. Louvado seja Deus. E esses homens que estudavam, o intuito deles era provar que Cristo não existia, né? Muitos estudam a Bíblia ceticamente. Né? Muitos estudam, a teologia liberal está aí. Hoje, dentro das academias, né, foi até um tempo em que se demonizava, né, teologia, se demonizava o estudo. Por quê? Por causa das academias estar contaminado com a teologia liberal. Pessoas que estudavam para tentar achar argumentação ou contradição nos eventos da Bíblia Sagrada, como os milagres, né? Os cientistas, né? Muitos vão pela ciência achando que a ciência ela refuta as verdades dos milagres, mas não, né? A ciência é um aliado da Bíblia Sagrada, né? A ciência nunca refutou, mas há quem estuda e vai por essa linha do liberalismo. Aí quando corre para o lado do liberalismo, que desacredita nos milagres, e aí a gente discorda, né? Não há como concordar com isso, porque para crer precisa de fé. A Bíblia é um livro espiritual e também precisa acreditar, né? Precisa ter fé, mas há evidências históricas sobre Jesus Cristo e os milagres eles não podem ser descartado como ponto de que não é uma verdade, porque vai contra as leis da natural. Então aqui, quando vai contra a lei natural, das leis da natureza, precisa ter fé. Né? Eu preciso acreditar, eu preciso ter fé para acreditar. Então, foi um erro que muitos cristãos cometeram, né, indo por esse lado do liberalismo, mas também é um erro deixar de estudar. É um erro. A palavra de Deus diz que meu povo se perde por falta de conhecimento. Então, hoje a gente tem aberto mais os olhos para isso, para a teologia, para o estudo da palavra de Deus. Por quê? Porque nós vemos que é importante você conhecer esses detalhes da história. Louvado seja Deus. Então, Jesus não é apenas uma crença. Jesus, de fato, existiu. Está na história. Está na história. Tem argumento histórico para isso, que são as evidências dos papiros encontrados, né, os pergaminhos, os manuscritos. Está lá em vários museus espalhados pelo mundo. Né? O Vaticano detém maior parte desses manuscritos, né? Livros datados da época de desde 125 depois de Cristo, né, até o século IV. Então, dos 4 primeiros séculos, né, os primeiros 400 anos ali da história do cristianismo, tem documentos verídicos atestando sobre esse Cristo histórico, sobre esse Jesus. Os evangelhos, livro de Atos, Lucas, todos eles são documentos históricos. Glória a Deus. Um abraço aqui para nossa querida Todo o Novo irmã. Testamento, né? De fato. Né? Todo o Novo Testamento é um documento histórico que foi encontrado. Exato. Hoje está em nossas mãos, mas foi primeiramente encontrado
nos manuscritos. Glória a Deus. Luzia Alencar, nossa querida diaconisa Luzia Alencar, ela está lá em Mato Grosso. Um abraço, minha irmã, seja bem-vinda ao nosso programa. A missionária Lênia, ela diz: excelente assunto, obrigado por compartilhar esse conhecimento conosco. Obrigado, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Estamos sempre aprendendo, né, pastor Jonas? Com certeza. Louvado seja Deus. Pastor Elson Ferreira, ele está lá em Curuá, no Pará. Pastor Elson Ferreira, um abraço, meu pastor, seja bem-vindo. Nosso querido irmão Francisco Nunes também está aqui conectado com a gente. No nome santo maravilhoso de Jesus. Luzia Messias também está nos assistindo. Um abraço para vocês que estão chegando agora. Hoje nós estamos falando sobre o Jesus histórico, né, pastor Jonas, aqui no nosso programa, o que a Bíblia diz. Everton Rodrigues também chegando aqui agora conosco. Ele diz: sou da IAP em Caldas Novas. Louvado seja Deus. Um abraço, meu irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa, o nome santo maravilhoso de Jesus. O assunto hoje é Jesus histórico. O Jesus histórico. Pastor Jonas, então, temos documento histórico sobre Jesus, não temos? Temos. Nós temos os documentos a qual foi citado, que são Sim. os pergaminhos, né, que foram encontrados, os manuscritos, né, cópias dos originais, várias cópias espalhadas, a qual todas elas eram fidedignas umas às outras, né, não tem contradição ou erros, né, mas há algo além da história bíblica que chama muita atenção. Um historiador judeu que é estudado, né, Flávio Josefo, é estudado na história também. Nós vemos Aristóteles, né, antes de Jesus Cristo, falar sobre esse homem, sobre esse Cristo, né? Então nós vemos na história filosófica documentos, né? Nós vemos na história secular o testemunho de Flávio Josefo, né? Um historiador judeu, que viveu de 37 a 100 depois de Cristo. Olha aqui, na história secular, nós temos o testemunho de Flávio Josefo, que escreveu, olha aqui, ó. Nasceu o historiador judeu Josefo no ano 37 antes de Cristo. Olha, ele viveu de 37 antes de Cristo até 100 depois de Cristo. Ele foi contemporâneo de Cristo. Olha o que ele escreveu. Não é bíblico, né? Sim. É um historiador judeu da história secular, né? Que se você for estudar na história, você vai ver essa fonte histórica. Olha aqui, ó. Olha o que ele escreveu. Primeiro aqui é uma pequena biografia dele, né? Nasceu o historiador judeu Josefo no ano 37 a.C., rebento de família sacerdotal. Aos 19 anos ingressou na facção farisaica, né? Ao irromper a guerra judaica em 66 a.C., confiou-se-lhe o comando das tropas judias da Galileia e defendeu ele a fortaleza de Jotapata, né, contra os romanos, até que se afigurou inútil continuar a resistência. Josefo veio a achar-se como um dos últimos dos sobreviventes, persuadiu ao companheiro que o melhor seria entregar-se aos romanos. Durante o cerco de Jerusalém, foi Josefo agregado ao quartel-general das tropas imperiais, chegando mesmo a servir de intérprete de Tito, filho e sucessor de Vespasiano, no comando palestino. Após a queda da cidade esmagada, a rebelião foi Josefo para Roma, onde passou a viver confortavelmente como cliente e pensionista do imperador, cujo nome de família Flávio adotou, passando desde então a ser conhecido como Flávio Josefo. Josefo usou esses anos de lazer em Roma em moldes tais a fazer jus pelo menos certa medida a gratidão a Patrícia, como escrever a história da nacionalidade.
A Pátria, né? Eu acho que é um erro aqui de digitação. As obras literárias que produziu incluem a História das Guerras Judaicas, uma autobiografia e 20 livros de antiguidades judaicas. Olha aqui. Historiador judeu. História da nacionalidade desde o começo, em Gênesis até os seus dias. Nas páginas dessas obras, José, deparamos-nos com muitas figuras que nos são bem conhecidas através do Novo Testamento. A multicolor família dos Herodes, os imperadores romanos, Augusto, Tibério, Cláudio, Nero, Quirino, o governador da Síria, Pilatos. Olha aqui, um historiador judeu fala sobre Pilatos, figuras históricas. Félix, Festo, os procuradores da Judéia, as famílias dos sumos sacerdotes. Olha aqui, o que nesses livros de Flávio José ele falava, né? Ele falava sobre Anás, Caifás. Olha aqui, ó, a Bíblia fala sobre eles. Ananias e os demais, os fariseus, saduceus, assim por diante. No fundo, que provê José, podemos ler o Novo Testamento com interesse e descortino mais acentuados. O repentino falecimento de Herodes Agripa I, narrado por Lucas em Atos 12, 19 ao 23, nós vemos, registra-o também José, em termos que concordam com o arcabouço geral de Lucas, ainda que as duas narrativas sejam assaz independentes uma da outra. Trazendo aqui em miúdos, né? Joséfo escreve uma autobiografia, escreve a história das guerras judaicas, as antiguidades judaicas, e ele vai falar sobre personagens que estão aqui registrados na Bíblia. Verdade. Olha, um historiador judeu, secular, que não tem nada a ver com a Bíblia, vai falar sobre os saduceus, os fariseus, vai falar sobre Pilatos, Caifás e sobre Jesus. Aleluia. Né? Então, olha aqui. Você olha dentro da história bíblica, nós falamos das comprovações bíblicas, que estão aqui os documentos, né, os manuscritos, que falam sobre esses homens. E outro é alguém da história secular, um historiador judeu que viveu do século 37 a.C. até 100 depois de Cristo, foi contemporâneo de Jesus. Ele viveu os fatos ali que estavam acontecendo, porque era um historiador judeu. E ele narra isso também nos seus livros, né, que são achados arqueológicos também. Louvado seja Deus, chegando mais gente aqui com a gente. Diácono Fidelcino Ferreira, ele está lá em Guaíras, é da IAP Guaíras, lá no Paraná. Um abraço, meu irmão. Moacir Alencar é de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Um abraço, seja bem-vindo. Lucas Oliveira chegou aqui agora, pastor Jonas. Nosso querido irmão Lucas Oliveira conectado com a gente. Então, pastor, sabemos que temos documento histórico, não temos? Temos documentos históricos. Esses documentos foram testados, pastor? Foram testados os pergaminhos, né? Foram todos passados por testes internos, né? Sim. Os testes internos são aquilo que eu falei, concordância, foi feito a questão das concordâncias narrativas, né? A narrativa linguística, cultural, a concordância geográfica, de tudo que está narrado nos evangelhos e nos livros de Atos, livros históricos, passaram por esse teste interno da igreja, e tanto passou por cânon também, para saber a sua inspiração, a sua veracidade, e foram aprovados nos testes internos. E os testes externos também, que foram verificações, né, externas para saberem também a veracidade. E não tem nenhuma refutação ou algo que chegue na história da humanidade e diga, ó, isso aqui é mentira, isso aqui não aconteceu. Não tem quem diga isso da Bíblia. A Bíblia não passa por esse descrédito de um falso testemunho aqui. Nós vemos todas as testemunhas aqui falarem de acordo. Né? Nós não vemos nenhuma contradição e nós também não vemos nenhum descrédito da parte secular. Por quê? Porque não há como refutar por causa da fidelidade das testemunhas. A fidelidade dos manuscritos. A fidelidade dos escritos encontrados. Não há o que questionar.
Há também narrativas históricas fora bíblica, extra bíblica, de Flávio José, num dos seus livros. Olha o que ele diz aqui, que eu achei aqui. Ele diz assim, ó: a narrativa de José é particular, importância em que qualifica a Tiago como irmão de Jesus, ó, chamado Cristo, em modos que sugerem que já havia ele feito referência prévia a Jesus. De fato, encontramos outra referência a Jesus em todos os exemplares subsistentes de José. Todos os exemplares desse historiador judeu, né? Eu tinha esquecido aqui. Historiador judeu, Flávio José, mencionam Jesus, porque ele foi contemporâneo de Jesus Cristo, né? E aí ele diz aqui, olha, num dos seus escritos, ó, o assim chamado Testemunho Flaviano, em Antiguidades. Ó. Antiguidades é o nome do livro que ele escreveu. Antiguidades. Aí tem aqui o capítulo, ó, 18, 3, 3. Narra, sabe o quê? Narra Joséfo nessa porção algumas das dificuldades que marcaram a procuradoria de Pilatos, e então observava, ó, e por essa época surgiu Jesus, homem sábio, se é que, afinal, deveríamos de chamá-lo de homem. Olha o que esse Joséfo escreveu, né? Pois que era ele operador de feitos maravilhosos. Olha, Joséfo, um historiador judeu da história secular, contemporâneo de Jesus, narrando que apareceu um homem chamado Jesus. Afinal, se é que poderíamos chamar de homem, porque era alguém que praticava feitos maravilhosos. Mestre daqueles que receberam a verdade com prazer. Atraiu a muitos judeus e também a muitos gregos. Esse homem era o Cristo. Olha aqui o que Flávio José diz. Está na história, irmãos. E quando Pilatos, ante o pronunciamento dos principais vultos dentre nós, o condenara à crucificação. Aqueles que o haviam amado de começo não o repudiaram, pois lhes apareceu vivo outra vez ao terceiro dia. Quer mais o quê? Olha aqui o que Flávio José diz também. Havendo os divinos profetas falado isso, há milhares e milhares de outras coisas maravilhosas a seu respeito. E mesmo agora, a família dos cristãos, assim denominados por causa dele, ainda não se extinguiu. Isso ele escrevendo 100 anos depois da morte de Jesus Cristo, ainda não extinguiu. Imagine se ele soubesse que depois de 2000 anos, essa família só tinha aumentado, né? Verdade. Louvado seja Deus, estamos caminhando já para o final do nosso programa, mas ainda tem alguns assuntos. Um abraço para você que Isso são palavras, Diácono, de um historiador judeu que não tem nada a ver com a história bíblica. Que foi contemporâneo de Jesus. Glória a Deus. Então, esses documentos foram testados, né, pastor Jonas? Passou Com por certeza, vários testes internos, né? De confiabilidade, veracidade, questão geográfica, questão linguística, concordância, né? Então, dentro do teste interno da igreja, foram aprovados, e também no teste externo também, de a questão da confiabilidade desses pergaminhos, né? Foram todas testadas e datadas, né? Estão até hoje nos museus aí no mundo espalhado. Alguma falha nesses testamentos? Nesses documentos? Não existe. Não existe. Por quê? Porque os pergaminhos encontrados, eles sugerem lugares que existiram, né? Sugerem personagens históricos que existiram, e aí são confirmados aqui nos escritos de Flávio José também, né? Um grande historiador judeu que existiu no tempo lá de Jesus, há 2000 anos atrás. E ele confirma que Pilatos existiu, confirma que os reis, a família herodiana, né? Fala sobre a elite ali religiosa, né? Os sinédrios, os líderes religiosos, os fariseus, saduceus. Então, os personagens aqui existiram, são confiáveis, por quê? Porque passaram
no teste interno da igreja e nos testes externos, né? Sobre a confiabilidade geográfica. São lugares que existiu, pessoas que existiram na história, né? Pilatos, de fato, existiu, os reis que do tempo aqui, romanos aqui, existiram. Então, não há o que ser questionável, né? Olha aqui, ó. Por exemplo, deixa eu citar um exemplo aqui. Glória a Deus, você está no Que a Bíblia Diz, o programa de todas as sextas. Hoje nós estamos falando sobre Jesus histórico. O assunto hoje é esse. Um abraço para você que já está conectado com a gente, você que está chegando agora. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olha aqui o que pode confirmar ainda, Diácono Gildo, que eu estava falando. Achei aqui agora. Eu estou com uma colinha aqui no livro. Sim. Aí diz assim, ó, distância geográfica. Não estar familiarizado com a geografia impede o aprendizado. Falando que a gente precisa entender um pouco sobre a geografia lá local, né? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1,8 lemos: porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isto, mas também por toda parte se tornou conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer mais nada disso. Aqui citou um texto bíblico. O que é notável aqui a respeito do texto é que a mensagem viajou muito rapidamente para entender como é necessário conhecer a geografia. Ele fala aqui sobre a distância histórica, sobre a distância cultural, sobre a distância geográfica, né? A concordância completa nos pontos principais, a concordância nos detalhes significativos que dão suporte aos pontos principais. Então, a todos esses testes, a Bíblia, os manuscritos, né, foram testados e se encontraram ali fiéis, né? Glória a Deus. Ruth Paranha, ela diz: sou de São Miguel, Rofônia. Um abraço, minha irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa. Já estamos caminhando para o finalzinho do nosso programa, mas ainda tem duas perguntas, pastor. Ainda tem duas perguntas para a gente concluir. Fora os documentos, pastor, bíblico, existe outros... Na história existe, né? Você acabou de falar. Eu acabei de falar sobre o do Flávio José. Isso. Existe ainda mais. Deixa eu ver aqui. Nós vemos na história filosófica também, Sim. falar sobre o Cristo, né? A quem estuda filosofia. Eu acho que é Aristóteles, né? Que vai fundamentar. Deixa eu ver aqui. Além disso, né, desses achados do Flávio José, nós temos o testemunho dos escritores não judeus da antiguidade. Olha aqui, ó. Além de Flávio José, nós temos um escritor gentil que nos concerne ao propósito, parece ser Talo, que por volta do ano 25 a.C. escreveu uma obra traçando a história da Grécia e suas relações com a Ásia, desde a Guerra de Troia até os seus dias. Tem esse vulto sido identificado como um samaritano homônimo a quem menciona José. Olha aqui, ó. Além de Jesus, nós temos aqui José falando sobre Jesus e temos esse achado aqui de 52 a.C. falando sobre José, né? E nós temos aqui como... ele falando sobre José, que foi liberto do imperador Tibério. Aí Júlio Africano, cronologista cristão cerca de 221 a.C., autor que conhecia os escritos de Talo, que é esse homem que fala sobre José, em discutindo as trevas que sobrevieram durante a crucificação de Cristo. Diz Talo, no terceiro livro de suas histórias, sustenta que essas trevas foram nada mais que o resultado de um eclipse do Sol. Explicação desarrazoada, a meu ver. Desarrazoada naturalmente, porquanto um eclipse solar não poderia ocorrer por ocasião da lua cheia, sendo que foi justamente no plenilúnio pascual que morreu Cristo. Então, ó, esse
esse Júlio africano, ó, de cerca de 221 antes de Cristo, né? Cronologista cristão de cerca de 21. Autor que conhecia os escritos de Talo em discurso, ele falando aqui, né? A base desta referência em Júlio, se referindo aqui à tradição do Evangelho, ou pelo menos à história tradicional da paixão. Eu acredito que é depois de Cristo aqui, né? Tal. Nós vemos aqui o maior dos historiadores romanos da época imperial foi Cornélio Tácito, nascido em 52 ou 54 a.C., que descreveu a história de Roma na era dos imperadores, tinha cerca de 60 anos. Então nós vemos vários, irmão Júlio. Não é somente um nem dois escritos fora a Bíblia, né? Nós temos aqui vários. Verdade. Né? Plínio II, né, fala. Então a evidência relacionada à morte de Jesus, além dos escritos, nós temos os escritos bíblicos, temos escritos extra-bíblicos e temos também evidências arqueológicas da morte de Jesus. Duas descobertas fascinantes iluminam a morte de Cristo e até certo ponto sua ressurreição. A primeira é um decreto fora do comum. A segunda é o corpo de outra vítima de crucificação. Nós temos aqui um decreto, o decreto de Nazaré. Ó. Uma laje de pedra foi encontrada em Nazaré em 1878, inscrita com o decreto do imperador Cláudio, que está lá em 41 a 51 depois de Cristo. Foi o tempo que viveu Cláudio, né? Segundo o qual nenhuma sepultura devia ser violada, nem corpos deveriam ser extraídos ou movidos. Esse tipo de decreto não era fora do comum, mas o fato surpreendente é que aqui o ofensor será condenado à penalidade máxima pela acusação de violação de uma sepultura. Outras advertências citavam uma multa, mas morte por violar uma sepultura. Uma explicação provável é que Cláudio, depois de ouvir a doutrina cristã da ressurreição e do túmulo vazio de Jesus, ao investigar os túmulos de 49 depois de Cristo, decidiu impedir que relatórios desse tipo viessem novamente à tona. Isso faria sentido à luz do argumento judaico de que o corpo fora roubado. Então havia uma história dizendo que os discípulos roubaram Verdade. o corpo de Cristo. Então aí o imperador Cláudio, para que não viesse, ele traz esse decreto de Nazaré dizendo multa e até pena de morte por violação de sepultura, né? Por causa desse burburinho, né, que foi criado pelo Império Romano para dizer que os discípulos roubaram o corpo de Jesus Cristo, né? Aí nós temos aqui, ó, Yohanan, uma vítima da crucificação em 1968. Um antigo cemitério foi descoberto em Jerusalém contendo cerca de 35 corpos. Foi determinado que a maioria deles sofreram mortes violentas na rebelião judaica contra Roma em 70 depois de Cristo. Um deles era um homem chamado Yohanan ben Hagalgol, o nome dele, e tinha entre 24 a 28 anos, uma fenda palatina e ambos dos pés ainda transpassados por um cravo de 18 centímetros de comprimento. Então foi achado também um achado arqueológico esse corpo desse Yohanan ben Hagalgol, que era alguém que foi crucificado mais ou menos 70 depois de Cristo. Então, evidências aqui da crucificação de Cristo, evidências também do decreto de um imperador sobre a questão da violação de túmulos, né? Então, olha aqui que interessante, né? Essas evidências relacionadas à morte de Jesus Cristo, né? Então, ele foi, de fato, um personagem histórico. Glória a Deus. Um abraço para você que ainda está chegando aqui no nosso programa. Isabel Gouveia assistindo com a gente. Alveni Abidon também está conectado com a gente. Então, pastor, a última pergunta seria essa. Você já falou um pouco, né? Falei, e se eu for citar... Se na arqueologia existia evidência, né? Você da arqueologia, vamos lá. Algumas... Descobertas arqueológicas. Eu não falei muito sobre as descobertas arqueológicas, não. Eu falei sobre mais documentação, Pronto, né? Então existe evidência arqueológica? Existe, olha aqui, ó. Descobertas arqueológicas dão testemunho de lugares descritos no Novo Testamento. Entre as descobertas, olha aqui. O pavimento de pedra, que está lá em João 19:13. Vamos ver aqui, ó. Bem rapidinho para a gente finalizar. Amém. O assunto hoje é o Jesus histórico. Você está aqui no Que a Bíblia Diz. Esse programa vai ao ar todas as sextas, sempre a partir das 20h30. A gente está aqui no Facebook
do Ministério de Homem, hoje também pela página da Rádio TV Web Voz da Promessa. Um abraço para você que está aí conectado com a gente nesse programa maravilhoso, programa que a gente sempre traz um assunto relacionado à palavra de Deus, sempre assunto para edificar, para nos trazer mais explicação, trazer mais novidades bíblicas no nome santo e maravilhoso de Jesus. João 19:13. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico Gabatá. Olha aqui, então o pavimento de pedra, esse canto onde ele sentou aqui, que está João 19:13, que é onde estava escrito isso, é um achado arqueológico. Uhum. O tanque de Betesda, né? Betesda. O tanque de Betesda é um achado arqueológico. Foi achado esse tanque de Betesda. Foi achado, né, pastor? O poço de Jacó. O tanque de Siloé. Outro achado arqueológico que está na Bíblia. Uhum. As cidades antigas de Belém, Nazaré, Caná, Cafarnaum e Corazim, que estão todos descritos aqui na Bíblia, foram cidades descobertas. Uhum. Achados arqueológicos. A residência de Pilatos em Jerusalém, outro achado arqueológico. Então, as evidências históricas, arqueológicas, confirmam o Jesus histórico, confirmam as verdades bíblicas. Louvado seja Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Um assunto maravilhoso hoje, falando sobre o Jesus histórico. Creio que você foi edificado por esse programa, por esse estudo. O nome santo maravilhoso de Jesus. Alguma coisa mais a acrescentar, pastor Jonas? Eu acredito que é só isso, né? Para a gente não ficar muito exaustivo, é muita coisa que requer data, né? Sim. Nomes aqui. E para a gente não ficar muito exaustivo, acredito eu também que eu só sigo por causa da cola, né? Que ajuda bastante. Né? Eu sou ruim de decorar essas questões de datação, mas creia que nossa fé não é rasa, não é uma fé irracional, é uma fé baseada em evidência, né? Nossa fé é uma fé baseada em muito mais evidências do que qualquer outro personagem histórico Jesus tem para confirmar a sua vinda aqui na Terra, né? Então, aí há quem discorde da ressurreição, ou então que ele foi só um homem comum, aí é outros 500, é outra história, né? Mas pela fé nós cremos que Jesus ele não foi só um personagem histórico, mas sim o personagem divino humano, o Filho de Deus, o próprio Deus que desceu nessa terra e cumpriu suas promessas ressuscitando ao terceiro dia. Tanto é que podem até achar o túmulo onde ele ficou, mas o corpo dele não acham, né? Porque ele ressuscitou ao terceiro dia. A história que o Império Romano espalhou lá é que roubaram o corpo, os discípulos deram fim no corpo, mas nunca acharam, né? E nunca foi confirmada essa verdade. Essa foi especulação e história do Império Romano para que viesse tentar abafar. E não conseguiu, né? Tanto é que o evangelho se espalhou pelo mundo inteiro e chegou aos nossos dias. Tentaram abafar lá de todo jeito, né? A questão de roubar o corpo de Jesus Cristo. Os discípulos roubaram, tentaram abafar isso, mas as testemunhas oculares, que está registrado aqui, né? Nos evangelhos, né? Em Atos, esses relatos históricos bíblicos que falam de testemunhas oculares, os próprios discípulos, os escritores bíblicos, todos eles morreram por essa verdade, por algo que eles contemplaram com seus olhos e viram. Glória a Deus. Só não resta agora orar, né, pastor? Agradecer por mais um programa concluído. Orar pelas suas vidas, meus irmãos, vocês que estão aí do outro lado. Somos gratos demais pela sua companhia. No nome santo, maravilhoso de Jesus. Vamos orar, pastor? Agradecer a Deus, né? Amém. Senhor Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, obrigado, Senhor. Jesus. Te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Senhor, na história da humanidade. Nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua vinda aqui nessa terra, Senhor. Embora muitos desacreditem, muitos não creiam, nós pela fé cremos que o Senhor, além de ser alguém que existiu,
é alguém que continua vivo, que nos faz promessas gloriosas, a promessa da ressurreição, assim como o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos a garantia de que todo aquele que dormir no Senhor será também ressuscitado e receberá a recompensa da vida eterna, Senhor. Então, muito obrigado por tua obra salvífica, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Se manifesta, Senhor, através, Senhor, dessas lives, através, Senhor, da tua palavra, Senhor, que é pregada, Senhor, pelas nossas vidas, Senhor, aqueles que nos assistem. Que o Senhor possa salvar, que o Senhor possa trazer restauração, trazer a luz do conhecimento, Senhor, a tua palavra para aqueles que estão se perdendo. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado pela sua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Jonas. E que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.